Obrigado a todos aqui em casa, no cabo, no smartphone ou no PC. Bem-vindos ao quarto Digital Night Show nesta quinta-feira, dia 22 de outubro do ano da graça de 2020, ou, como é conhecido por todos, o ano de Satanás. O meu nome é Luís Filipe Borges, tenho 43 anos, sou licenciado em Direito, mas a única vez que estive em tribunal foi como arguido. A minha mãe adora que eu conte esta história. E sou natural dos Açores, nascido e criado na magnífica Ilha Terceira, 56 mil pessoas e 65 mil cabeças de gado. É verdade. Em certos casos, não é nada fácil distinguir quem é quem. Nada fácil. Obrigado, Charlie. Contudo, embora um orgulhoso terceirense, eu fui concebido nas Furnas, em São Miguel. Sou um açoriano especial, meio Terceira, meio São Miguel. Minha mãe dava aulas lá, a minha mãe e um grande amigo do meu pai. Mas isso agora não interessa nada. O que importa é que sou um troglodita do digital. Eu nunca vi um PC até ter 18 anos. Não faço a mínima ideia de para que é que serve o LinkedIn e tenho muito medo das pessoas que metem na foto de perfil do Facebook imagens de cães, gatos, paisagens, flores, pombas brancas com mensagens de Cristo. Essas pessoas têm um nome. São feias. E eu sei o que é que eu estou a dizer. A minha foto de perfil é um cachalote. Todavia, esta noite irei ser elucidado por três magníficos convidados ilustrativos desta era de verdadeira revolução digital. São eles Andréa Zamorano, Mariana Duarte Silva e Vasco Vilhena. Muito obrigado, público invisível. Não está aqui ninguém. Contudo, a ACEPI celebra 20 anos e consegue, mesmo neste ano diabólico em que andamos todos distantes, mascarados e a repensar o Natal, juntar nesta semana de Portugal Digital Summit mais de 250 oradores em mais de 50 horas transmitidas em direto, o que é absolutamente notável e já agora verdadeiramente inspirador. É sim, senhor. É verdade. Aliás, eventos desta magnitude lembram-me as imortais palavras de Jim Fixx, o criador do jogging, quando disse, e passo a citar, a vida é curta, por isso o melhor que temos a fazer é vivê-la correndo, porque se não corrermos, jamais realizaremos todos os nossos sonhos. Muito bonito, não achas muito bonito? Jim Fixx, muito bonito, inspirador. Jim Fixx, infelizmente, já não se encontra entre nós, morreu enquanto fazia jogging. E depois dizem que não há má publicidade. Bom, não vamos mentir, os últimos largos meses não foram fáceis. Por exemplo, os psicólogos dizem que o isolamento e a quarentena fizeram disparar o consumo de álcool, mas pessoalmente tenho esperança de que libelinhas cavem torres nas mangas cavas do mirtilo, portanto qualquer coisa é violeta na barra. What the hell? Passámos todos momentos bizarros. Algures em abril eu tive de sair de casa tardíssimo para ir à bomba comprar tabaco. Levei notas. O funcionário atendia sem máscara nem luvas. Passa-me os trocos, volto para casa e pela primeira vez na vida dou comigo no lavatório do WC, literalmente a lavar dinheiro. Fica já aqui assumido, Rui Pinto, escusas de maçar. Lavar dinheiro, moedas, lavar moedas. Bom, nas redes sociais vê-se de tudo, sobretudo pânico, teorias da conspiração e opiniões absurdas. Mas o que eu gosto mais é aquele pessoal que reage a qualquer parvoíce. A Terra é plana e eles dizem, calma, é uma opinião e temos de respeitar todas as opiniões. É? Está bem. Eu estimo muito que esse pessoal tropece e caia num poço de fezes. É a minha opinião, respeitem-me. Obrigado, amigos. As tentativas de regresso à normalidade têm obtido resultados diversos. Por exemplo, numa escola da Bulgária, e apesar da obrigação de distanciamento social, 23 raparigas envolveram-se numa cena de pancadaria para ver quem ficava com um colega de turma. O que, confesso, deixou-me nostálgico dos meus tempos de estudante. Era igual. As miúdas todas à bulha por minha causa. E depois a que perdia tinha de sentar ao meu lado. Fez-me lembrar bastante. Não precisavam de ser cruéis. Também não é preciso. No entretanto, e nota prévia, não faço a mínima ideia como é que esta piada passou, no entretanto fomos imensas vezes à varanda bater palmas. Aplaudimos e com inteira justiça médicos, enfermeiros, auxiliares, padeiros, paramédicos. Mas eu ainda não vi ninguém reconhecer uma classe que sempre esteve lá. Sempre, a dar tudo de si. Corpo a corpo, sem parar, a fazer o seu trabalho, arriscando a própria vida para nos ajudar a atravessar estes tempos longos e incertos. E por isso, peço agora aqui um aplauso gigante para todos os envolvidos no Pornhub. Bem-ajam, malta do Pornhub, vocês foram... Muito obrigado, tem ajudado imenso. Obrigadíssimo. Já tem um braço tenista. Na política... Passou. Mandei o guião há mais de uma semana. Passou. Na política,
foram eleitas novas vozes recentemente, mas, e é lamentável, tiveram pouca ou nenhuma utilidade quando a pandemia virou o mundo do avesso. Uma pena, ninguém disse nada de jeito. Eu, por exemplo, votei no LIVRE. Porquê? Também não sei como é que esta passou. Porque desejava ardentemente que, quando se encontrassem no Parlamento, a Joacine mandasse o Ventura para a... Eu não sei como é que isto passou. Oh, Eu no, não he sei didn't. como é que isto passou. A primeira convidada do Digital Night Show de hoje, que já cá está sentada porque é uma querida, é empresária e escritora, é das letras e do marketing, é carioca e lisboeta. O vosso épico virtual aplauso para Andrea Zamorano. Andrea, muito obrigado. Está confortável a soar? Olá. Olha, Andrea Zamorano e Mariana Duarte Silva, que eu não estava, mas bem-vinda. Correu bem o compromisso anterior? Sim. Correu muito bem. Então, vou receber as duas. Eu apresentei à Andrea, a Mariana, como vinha de outro compromisso e entrar um bocadinho mais tarde. Por isso é que eu não fiz a apresentação dela, mas faço agora. A Andrea é uma das mais notáveis empreendedoras portuguesas e é fundadora, cofundadora e diretora do magnífico Village Underground, um espaço multicultural e de cowork. Bem-vindas ambas. A pergunta óbvia, já que estão juntas também, eu ia fazer isto mais à frente. Reinvenção durante a pandemia. É possível? Foi possível? Comece por ti, Andrea. É necessário, eu acho. Mais do que ser possível, não ser possível, é urgente, né? Temos de nos reinventar porque quem fica parado morre, né? E principalmente naquilo que são os restaurantes, né? Que tem tido tem sofrido um impacto muito forte dessa pandemia. Então, é evidentemente necessário criar novos... Claro, é que quer num caso, quer no outro, são espaços que dependem pessoas. da vida e do convívio. Exato. Da vida, do convívio das pessoas, da presença. Eu não disse, mas tu trouxeste para cá o conceito da hamburgueria gourmet. Exato. Fui eu a culpada disso tudo. Tu és a culpada das 200 e das 300 ou 800 hamburguerias que existem hoje em Lisboa. e se calhar de conceitos em geral terminados em ia, não é? É. Eu já vi empanadaria, eu já vi susharia, já vi taqueria. É porque quando a gente lançou esse conceito da hamburgueria gourmet, já tem 12 anos, em Portugal dizia-se casa de hambúrgueres, né? Não se dizia-se que não havia o conceito do ria, né? E eu achava muito estranho casa de hambúrgueres. Então eu importei essa palavra do Brasil, porque era uma palavra que nós já usávamos lá, e em vez de dizer casa de hambúrgueres, a gente começou a dizer hamburgueria e a moda foi pegando, né? E mais hamburguerias foram nascendo e foram se multiplicando por aí. E nesta fase horrível em que ficámos todos trancados, e ainda não sabemos bem se não voltaremos a ficar, que tipo de reinvenção aconteceu? Muito takeaway, por exemplo? Muito takeaway, muito delivery, muita utilização das plataformas eletrônicas também, digitais, né, para estar em contrato, e também um reforço das redes sociais também. Foi muito importante a utilização das redes todas como apoio a essa comunicação, porque as pessoas deixaram de estar fisicamente presentes. Então, as pessoas passaram a estar presentes de outra maneira, através dos seus telefones, através dos seus computadores, e também através de chamadas telefônicas, né? Então, quer dizer, foi necessário repensar isso e trabalhar mais esse lado também. E no caso do extraordinário Village Underground, que é um espaço onde se pode literalmente passar um dia inteiro, porque pode-se trabalhar, pode-se comer, pode-se à noite dançar. Penso que tens 35 pessoas, cerca de 35 profissionais a trabalhar lá. Sim, nos contentores, a utilizar os espaços como trabalho. Sim, mas a grande quebra foi realmente nos eventos, não é? Nós temos um restaurante aberto todos os dias da semana. Num dos autocarros, não é? Num dos autocarros, sim. Temos, felizmente, uma esplanada muito grande, que com este bom tempo que aconteceu até ontem, podemos usá-la, podemos usufruir dela, são 2.000 metros quadrados, portanto, essa foi a parte positiva de termos o espaço que temos. Mas nós tínhamos o aniversário para celebrar em maio, que normalmente é a nossa grande festa do ano, onde juntamos 4.000 pessoas. Seriam os 6 anos, não digo 6 anos, sim, que tivemos que fazer uma transmissão online de 8 horas de festa, que correu muito bem também, mas pronto, online. Mas é tão... Eu peço desculpa estar a falar de mim, mas como estamos a falar da pandemia, só para desabafar, uma das coisas que eu faço é dar aulas de escrita criativa há 12 anos e de repente as aulas passaram para Zoom. E eu não sei... É muito possível que uma parte disto seja o facto de eu ser um troglodita
quarentão que já vai com dificuldade de adaptar-se aos tempos novos, mas passar da sala de aula para 12 carinhas que estão a aparecer no meu ecrã e eu estou em casa e tomei duche, mas digamos que não vesti calças porque não me pareceu relevante, não é? E de repente estão 12 carinhas ali e as pessoas estão a falar e eu, mas quem é que está a falar? Caraças, é difícil, não é? Mas é difícil essa adaptação, mas eu acho que mais difícil mesmo foi a quebra, né? Foi termos que encontrar meios para gerar recursos para podermos sobreviver, porque o impacto na restauração, nos eventos, em tudo aquilo que está nessa área foi enorme, como nós sabemos, né? Enorme, sim. Uma quebra muito grande. É uma quebra enorme. Por isso a gente teve que se reinventar muito. Nota-se que as pessoas estão ansiosas de recuperar Sim. lazer, divertimento, convívio, mas serão provavelmente os tempos mais incertos das nossas vidas, arriscaria dizer. Não sei se concordam. Sim, nós arriscámos voltar a fazer uma programação, lá está, usando o restaurante, não é? Porque podemos ter programação no restaurante e servir comida e bebida a partir das 8 da noite, e apostámos numa programação consistente de DJs de quarta-feira até domingo e domingo até com bandas. E as pessoas voltaram a habituar-se um bocadinho, lá está, aproveitando o bom tempo, voltaram-se a habituar a sair ao final da tarde, ir a um espaço livre, a um espaço aberto, em segurança, Pois. com a distância, sentadas. Nós tivemos casos de DJs que às tantas já te apetecia dançar, levantar-te, mas sempre tudo na maior calma, cada vez que nós sempre muito atentos. Um bocadinho estranho os tempos de ver alguém levantar-se e a dançar e teres que ir lá dizer não podes dançar, senta-te. Sim. Muito Embora estranho. esse tipo de festa é um sonho para mim, eu tenho que ir à próxima, porque eu sou um pé de chumbo. E, portanto, Tens que dançar juntinho à mesa, que é a regra, é só- em grupos de 5, junto à mesa Ou então e com comida na mesa. glúteos no chão, glúteo, né? Só... Desde que você permaneça na sua mesa, pode. Não pode haver pode- contacto entre pessoas de exatamente. mesas diferentes. Preciso de aproveitar, seria um pecado não o fazer, o facto de ter duas extraordinárias empreendedoras como vós no sofá para vos dar os parabéns e para dizer algo que me parece de elementar justiça, que é esta revolução digital. Não sei se há dados estatísticos sobre isto, provavelmente haverá, mas está a ser, penso que se pode dizer, encabeçada pelo sexo feminino. Sendo ambas mães, a minha pergunta é, as empreendedoras mães ainda têm que combater muitos estigmas? É assim. As mulheres, ponto final. Exato. As mulheres, ponto final. Nós Pois, continuamos a viver numa sociedade que é comandada por homens, né? Nós continuamos, vou falar isso de uma maneira um pouco forte, mas é verdade, nós continuamos sobre o jugo do patriarcado, né? Ele continua aí, ou seja, nós continuamos a ter que ser boas mães, boas empreendedoras, bonitas, nós não podemos envelhecer, ou seja, tudo isso faz parte desse... E não temos a mesma representatividade, não estamos nos mesmos lugares. Exato. A exigência é muito diferente entre mulheres e homens, sejam elas mães ou não. pois, exatamente. São mesmo duas questões. Ser mulher é um obstáculo, ser mulher e mãe será um obstáculo acrescido, não é? Ainda há aquela mentalidade de... E isto interessa particularmente porque a minha mulher está grávida e vou ser pai pela primeira vez e aqui entre nós ela tem sofrido um bocadinho com o patrão. Trabalha em marketing digital e o facto de ter que estar em teletrabalho para o patrão dela é uma coisa meio esquisita. É como se ela fosse trabalhar menos por ter que estar em casa. É quase uma chatice as mulheres terem filhos. É horrível isto, não é? Eu nunca tive, não, já tive patrões, mas desde que sou mãe nunca tive patrão, nunca senti isso, mas vejo por amigas minhas e colegas à minha volta que obviamente há esse sentimento, tens que ter uma opção, ou és mãe ou vais evoluir na tua carreira. E o sistema e as leis não estão feitas para acompanhar o facto de tu queres ser mãe e queres ter uma carreira, não é? Perdes o ritmo, perdes a oportunidade, se não estás presente, alguém te vai ganhar esse teu espaço e, portanto, não há ninguém que te protege no sentido de, ok, esta pessoa quer ser mãe, mas quer continuar a sua carreira. Eu nunca senti isso na pele, felizmente, mas sei que isso acontece. E vai ser julgada, né? Exato. E depois ainda podíamos falar de desigualdade salarial, mas Sim. estaríamos aqui mais uma semaninha, Sim. acho eu.
Mudando ligeiramente de tópico e voltando àqueles 3 meses vá de confinamento extremo, qual a coisa mais parva que fizeram? Eu estou a perguntar isto porque eu vou partilhar uma das que eu fiz. Assambarcaram coisas? Não. Não. Não, nunca. Nadinha? Nem umas latinhas de atum? Não, a coisa Nada. mais parva que eu fiz foi começar a cozinhar, que eu nunca tinha cozinhado. E foi bem recebido em casa? Ou... Está todo mundo vivo? Bom, Foi assim a loucura da minha vida. eu naqueles dias mais duros, em casa, com a minha mulher, reparámos que as pessoas assambarcavam e então, para nos divertirmos, inventámos alguns jogos. Não sei se já conhecem o póquer do confinamento. Não. Nós fizemos, são 25 segundos, não custa nada. Passámos o tempo confinados de formas peculiares. Ok. Eu cubro a tua aposta e subo ainda com álcool e um termómetro. All in. Foda-se. Ela disse fold-us. Ok. Eu juro que aquilo foi o único pack de papel higiênico que eu Não, comprei. mas você tem direito a ter o pack de papel higiênico, não tem direito Sim. a ter 200, mas ter um Sim, é tão ou dois... estranho, é tão estranho. Parece que as pessoas literalmente, não sei se isto se pode dizer, mas estamos em direto, não é? Isto vai dar merda e então as pessoas preparam-se literalmente. 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 A loucura que fiz foi pensar em abrir outro restaurante, né? A sério? Sim, porque Sim, eu achei... e abriste o Samambaia. O Samambaia, exato. Porque eu achei que nós devíamos ter um plano B, né? Ou seja, e talvez o plano B fosse desenvolver noutra área, com outro perfil, com outra abordagem completamente diferente do que Num espaço icónico que no é espaço icônico. a Voz do tivemos Operário. A Voz do Operário, exatamente. Nós participamos da licitação do concurso que eles fizeram, vencemos, e agora com uma sócia, uma produtora musical brasileira, estamos a explorar o espaço e vamos ter a sua experiência agora, de que é começar a fazer eventos em novembro, com música e ver como é que funciona, todo mundo sentadinho, todo mundo organizado. Mas acho que é o caminho, é começar também a explorar outros mercados, outras possibilidades e coisas diferentes. Muito corajoso. E será, essa proatividade será uma característica que tu trazes das tuas origens? Perguntando de outra forma, o que é que o português podia aprender com o brasileiro e vice-versa? Tu és um híbrido perfeito. Perfeito não sei, mas que sou um híbrido sou. Eu acho que talvez... Olha, talvez os portugueses pudessem aprender, em certa medida, a serem mais otimistas, às vezes, e os brasileiros pudessem aprender a ser menos otimistas. Porque eu acho que, às vezes, nós somos otimistas demais e, às vezes, acho que vocês não são tão otimistas. Então, eu acho que podia haver aí um meio termo, um balanço. Isso é muito interessante, sim. Entre- Se calhar, o brasileiro talvez, em média, claro, é tão otimista que talvez arrisque ser ingênuo, não é? Exato. E o português é tão pessimista que arrisca ser cínico. Eu não sei se o português é tão pessimista, eu não diria que o português é tão pessimista. Eu acho que as pessoas mudaram também nesses últimos anos, essas mentalidades mudaram, as pessoas estão mais abertas, estão mais acessíveis, arriscam mais, e acho que esse evento em que nós estamos hoje é exemplo disso, Sem né? dúvida, Ou seja, sem dúvida. tecnologicamente, tudo aquilo que Portugal tem feito no sentido de estar à frente, naquilo que são tecnologias que tenta desenvolver de ponta e principalmente dos indivíduos, né? Os portugueses são muito bem formados, são muito bem qualificados em termos acadêmicos. Então, eu não sei se o português eu não diria que é pessimista, eu diria que não é tão otimista. Tu claramente serás uma otimista, pelo menos proatividade não te falta. Conta-nos como é que o teu sonho do Village Underground nasce em Londres, não é? Como é que essa semente trazida de Londres se desenvolveu cá? Por exemplo, eu tenho uma curiosidade muito prática. Uma área daquela extraordinária, 14 contentores, 2 autocarros. Uau, como é que te lembraste disto? Optaste logo por isto ou ainda pensaste, não, se calhar vou falar com um arquiteto e ele faz uma coisinha...
Eu falei com o arquiteto. Claro, claro, falaste, mas de raiz, de raiz. Não, então, o Village já existia. Até porque a obra toda, desculpa interromper, custa cerca de 250 mil euros, não é? Sim, Uma agora... pessoa hoje em dia não consegue um T0 na buraca por esse valor. Sim, preços do antigamente, não é? E o Não. antigamente, há 6 anos. Sim, não, mas quando eu fiz a obra, sim, há 7 anos. Então, mas o Village já existia em Londres, ok? Eu não inventei o Village, ele existia e eu trabalhei lá, usei um dos escritórios lá como cowork, desenvolvi lá a minha profissão, que era manager de DJs, e foi quando... Madame Management. Madame Management. Madame Management. E foi quando voltei para Lisboa, aliás, decidi voltar para Lisboa porque queria fazer o Village em Lisboa e casar-me, etc. Isso aconteceu tudo. E, entretanto, cheguei a Lisboa assim no meio de uma crise profunda, 2009, e ninguém queria propriamente ouvir falar sobre criatividade, ou contentores, ou cowork. E, portanto, foi uma batalha, uma luta vá grande. 2009, estamos a falar bolha imobiliária, a última grande recessão? Não, 2008 é a a bolha foi depois, foi 2014, 15, 16. 2009 era a crise, são tantas crises que eu já não lembro. crise Qual era? profunda, a crise da Goldman Sachs e mundial financeiro-económica, que explodiu nos Estados Unidos e no Reino Unido, onde eu estava, e que depois, quando eu vim para cá, estourou cá, estourou no mundo inteiro. E, portanto, crise profunda. Mas pronto, passado 5 anos não desisti, lá consegui construir o Village Underground. Estavas-me a perguntar como e porquê ali. É um espaço da Carris. Aquele espaço é da Carris? Aquele espaço é da Carris, estava completamente desabitado. A estação de Santa Mar, não é? A estação de Santa Mar, estava desativada. sim. Sim, a Carris foi a primeira empresa que me deu a mão porque disponibilizou-me logo aqueles 2 autocarros que tu vês ali, porque acreditou no projeto. Só que eu não tinha espaço para os pôr, então eles ficaram na garagem da Carris, basicamente, até eu ter um espaço. E o espaço depois surgiu. Surgiu passado alguns anos de procurar muito e de insistir muito e de não desistir. Surgiu aquele espaço que muitas pessoas não conheciam, nunca tinham lá entrado, nunca tinham sequer entrado na estação, quanto mais andar aquele caminho todo até lá ao fundo. Sim, sim. Depois havia a dificuldade de não ter propriamente um acesso direto. Exatamente, exatamente. Durante 5 anos a nossa entrada era pelo Calvário, não é? Pela própria Carris, havia um portão, uma portaria. Passei muito por aquela cancela. Pronto, aquela cancela para ir à estação. Para ir lá no Village. Pronto, e aquela cancela, como todos sabem, era de difícil acesso. Dependia um bocadinho da boa vontade de quem estava na porta, se queria pedir cartão de cidadão ou não. Portanto, obviamente há toda uma questão de segurança, não é? Da Carris, ser uma empresa pública, e da Estação de Santa Mar, aquilo são equipamentos que estão ali também que requerem muita segurança. Mas pronto, era difícil acesso. Então há um ano consegui fazer a vedação à minha volta para me separar do resto e criar a minha própria entrada com a Avenida da Índia, que agora é uma outra vida, não é? Finalmente abri-me ao mundo, abri-me à cidade, as pessoas entram, saem quando querem. E estou salvaguardada com uma vedação à minha volta que ninguém passa para a Carris. Eu, daqui a nada, na nossa segunda parte, vou querer falar sobre o teu livro, A Casa das Rosas. Isto é um privilégio, poder ter 2 pessoas assim no sofá. Mas, entretanto, nós temos compromissos comerciais, é verdade, temos, sim, senhor. Por isso, queridas convidadas e caríssimo público, vamos fazer um curtíssimo intervalo, ideal para irem apagar aquele post de que se arrependem, e já voltamos para a segunda parte do Digital Night Show com um desafio. Vou ter um desafio para as nossas protagonistas, Mariana e Andreia, bem como um terceiro e último convidado que ainda se vai juntar ao Regabof. Até já. Queridos amigos, sejam muito bem-vindos à segunda parte do Digital Night Show de quinta-feira. E antes de recebermos aqui o último convidado deste final de dia, eu tenho um desafio para as nossas fantásticas convidadas Andreia e Mariana, mas antes ficou aqui um tema a meio, que era a passagem do Village Underground para o mundo digital. Sim, nós tínhamos essa vontade já de fazer um site onde pudesse ser a nossa casa de conteúdos. Ou seja, que pudéssemos filmar os concertos e os DJ sets que ali acontecem e que eles ficassem como arquivo. E nunca tínhamos tido tempo e disponibilidade e recursos para o fazer. Quando surge a pandemia, quando nós ficámos parados e tivemos que fazer o tal aniversário, que foi uma transmissão, nós reformulámos o nosso site e hoje em dia é mesmo, vais lá e podes procurar, já tens mais de 80 horas de conteúdos, Uau. de tudo o que se passa ali no Village. Gravamos tudo, filmamos tudo,
transmitimos tudo em online, direto, enquanto está a acontecer, mas depois fica como arquivo e, portanto, qualquer Muito fixe, pessoa... é quase uma plataformazinha de streaming. sim. Já lá tinhas um estúdio de gravação de som, não era? Sim, Exatamente. Metalbox, sim. Vocês lidam bem, imagino que sim, lidam bem com as redes sociais. Não há uma única rede social que vos faça pensar, epá, quem me dera não ter isto. Não? Quer responder? Responde. Olha, vou-te ser sincero, eu lido bem, só tenho LinkedIn, Facebook e Instagram. Ajuda-me. Desculpa, estou-te sempre a interromper, mas é que eu aprendo muito. Ajuda-me com o LinkedIn, eu nunca percebi. LinkedIn só uso mesmo para questões muito corporate e institucionais. Mas não te irrita de que toda a gente é CEO no LinkedIn? É. Vocês são verdadeiras CEOs, mas no LinkedIn toda a gente é. O Salão Cristina com capa, né? Cabeleireiros. Mas eu acho que ela é mesmo CEO, qual é o problema? Se Sim, ela é... mas quer dizer... Mas ela é o Chief Executive Officer. Aliás, ela é isso. E o Bate-Chapas, e tudo, o Bate-Chapas e a Orlando. pessoa- mas é parte do empreendedorismo, né? Eu como tenho que comunicar com esse lado também, porque o Village tem esse lado de receber e de ser host de eventos corporativos. É isso que paga a programação cultural. É essa a nossa fonte de receita, a maior fonte de receita, que agora está parada. E, portanto, eu não posso estar desligada desse mundo. Tenho que saber quem são os diretores de marketing, os CEOs, os CFOs, as pessoas que apostam, que dão patrocínios, que apostam em projetos, etc. Portanto, eu tenho que estar sempre ligada a isso. Quem manda mais é o CEO, não é? E o CFO é tipo número 2? CFO é financeiro. finance, Sim. é financeiro. Mas pode acontecer, o CEO... Eu acho que devíamos abrir um quiosque na Lua e o CFO... Pode acontecer. não há guito. Não é? Claro. Pronto. Pode acontecer, pode. Convém que se Mas diga. agora eu não sou CEO de nada, tá? Já não és CEO dos teus... Não, eu nunca me auto-intitulei CEO. Eu fiquei tão triste, tu contaste-me antes de entrarmos em direto que nas hamburguerias tu tens o hambúrguer Nemésio, Tenho. que eu adoro, além de adorar, sou açoriano, portanto... É a minha veia literária. Sabe E o que- Murakami que me faltava provar e que já não há. Eu tenho tudo do Murakami, tudo. Sim, mas agora vamos fazer uma pausa por aí com tudo que seja peixe, porque o peixe é muito frágil, né? E é preciso um volume, um tráfego. Claro, para justificar. Para justificar, para estar fresco, para ter essas opções. Então, uma das coisas que temos que fazer também é reduzir algumas opções para poder gerir melhor não Claro. reduzir, nós, francamente, reduzimos muito pouquinho, mas é uma questão de tentar coordenar melhor a carta para ter menos desperdícios, né? Nesse momento. E voltando à minha enésima interrupção à Mariana, tu dizias que as tuas redes são, gostava de saber quais são as vossas redes. Portanto, tens o LinkedIn, Tenho LinkedIn, Facebook e Instagram. Facebook e Instagram. E As mesmas. As mesmas. As mesmas. E o Facebook não vos apetece às vezes? O Facebook... Fui. O Facebook agora é um lugar um pouco estranho, eu acho. né? Estranho. Porque se tornou aquilo que um pouco no Brasil é o WhatsApp, né? Com aqueles grupos, com aquelas discussões. Então é muito cansativo, na verdade. Eu comparo o Facebook com aquelas discussões que já todos tivemos no trânsito, em que acabamos sempre insultados, não é? Mas a pessoa, quando insulta como? Já com a segunda engatada, não é? Vai-se embora, mas já está a ir, não é? Está seguro, está tranquilo. O Facebook parece-me um bocado essa espécie de antítese. Pessoas que estão tão revoltadas com qualquer coisa e é ali que... Mas fazem-no, pronto. De carro já meteste a segunda. No Facebook estás de pantufas e pijama. Mas eu ia dizer a Mariana que a gente está na mesma... Nós no projeto novo, no Samambaia, que também é um projeto musical, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Ou seja, nós vamos ter Fazer uma em streaming. plataforma online, em streaming dos concertos e depois ter os conteúdos Isso é e fantástico. os debates que queremos fazer e Nós temos o tudo. stand-up que também vamos ter. Tudo isso vai ficar... Se quiser dicas de streaming, Quero sim. tenho Aceito. sei tudo. Isso é Eu incrível. não, mas o meu marido. De facto, hoje em dia, o que é que ele faz por curiosidade? Ele é o diretor executivo de produção e técnico lá do Village. E percebe muito de streaming. Vocês não querem... Teve que aprender tudo o que há para aprender de streaming. Vocês todos têm que me dar um workshop, façam um preço Mas simpático. fomos aprendendo, ele não sabia, mas teve que se aprender. Ora, como já ficou clarinho como água, eu sou um Neandertal das novas tecnologias e sucede que vou ser pai em janeiro. Bom, contra todos os índices científicos, o meu filho ainda não nasceu, mas já tem algumas questões.
e eu preciso da vossa ajuda para lhe responder. Vamos, por isso, às perguntas do Tomé. São 3 videozinhos, este é o primeiro. O Tomé pergunta: que tipo de conselhos receberei dos meus pais quando for adolescente? A. Se vais fazer scroll, não bebas. B. Não tecles com estranhos. C. Um dia que tenhas mais de 50 seguidores vais perceber. Eu gosto muito do último. Um dia que tenhas mais de 50 seguidores vais perceber. Há um bocadinho essa luta online às vezes, não acham? Há pessoal que parece que ganha uma importância especial por ter 100 mil, 200 mil, 500 mil. Parece não, ganha mesmo, né? Ou seja, porque essas pessoas passaram a viver na nossa sociedade e serem reconhecidas como influencers, né? São pessoas que vão dizer, entre aspas, né, o que se deve ou não se deve fazer, o que é bom, o que é mal, o que é tendência, o que não é tendência. Então, de fato, por mais que nós possamos achar que essa opinião ou esse perfil é absolutamente não relevante, ele é relevante para muita gente. Sim, sim, sem dúvida. E há influencers que trilham muito bem o seu caminho, quer dizer, até a nível de responsabilidade social, digamos, quer dizer... Sim, é. Vamos à segunda pergunta do Tomé. O Tomé pergunta: qual destas disciplinas é mais provável que eu venha a ter na escola? A. Teoria geral do Pinterest. B. História do Instagram. C. Pós-graduação de currículo todo pipi no LinkedIn. A minha mulher só alinhou nisto porque não aparece a cara, mas de qualquer forma, um beijo, amor. Obrigado por emprestares a tua barriga. O do LinkedIn já falámos. O Pinterest, eu não entendo o Pinterest, alguém me ajuda. Para que é que serve o Pinterest? Eu não uso, mas sei que é para, no fundo, ires guardando referências de algum tema que gostas. Imagina, queres decorar o quarto do teu bebê. Pois. E estás sempre à procura do papel, da cama, da cômoda, e vais guardando no Pinterest. Por isso é que a Sara tem 27 entradas no Pinterest. Pronto, e depois no Quarto do próprio filho. Pinterest, eu posso estar a dizer uma grande estupidez, mas eu acho que depois no próprio Pinterest também vais procurando estes temas Vais e procurando, vão-te vais dando pondo, sugestões, ideias sobre o tema que tu queres. Fixe, há esse tipo de interação. Sim. Ok. Muito bem, última pergunta do Tomé. O Tomé pergunta: qual destas invenções será real quando eu fizer 18 anos? A. O teletransporte. B. Um assistente pessoal robô. C. Um veículo inteligente, sustentável e voador. Qual é que preferiam? Eu preferi um assistente. Um assistente robô. Aliviava um Assistente bocado. quê? Um assistente robô. Robô. Dava-me um Dava. certo jeito. Dava um jeito. Eu acho que para mim era o teletransporte, adorava. Adorava. Não adorava, tipo, tal. Eu ando de moto. Bali. Moto! É mesmo coragem. Vocês são mesmo corajosos. Eu não era capaz, sou demasiado distraído. E agora estou a deprimir porque lembrei-me que quando o meu filho tiver 18 anos eu tenho 61. Bom, para não cortar um pulso, vou chamar o nosso último convidado de hoje, que é ainda, lá está, mais uma coisa para me deprimir, enervantemente jovem e é um self-made man. Começou como DJ, depois percebeu que se calhar não era bem aquilo, estudou som, piano, jazz, aprendeu no fundo o que tinha de ser aprendido até se tornar um dos mais promissores artistas musicais portugueses. Connosco agora, Vasco Vilhena. Bem-vindo. É tão estranho, eu ia-me levantar, lá está. Exato. Memória muscular, aquelas coisas antigas. Mas agora ia com o cotovelo, que é um bocadinho a Bruno Alves, mas uma pessoa também vai adquirindo, Anti-reflexo. vai adquirindo novos reflexos. Vasco, bem-vindo. Tu és um ótimo exemplo de sucesso que se vai construindo nas plataformas digitais. Conta-me, lá está, eu estou aqui para aprender. Como é que Assim, fizeste? afasta-te do LinkedIn, pelo que eu percebo, aquilo é o novo Tinder. O LinkedIn dá para isso? O LinkedIn, não tenho experiências, mas tenho amigas que contam que são muito assediadas por essa via. No LinkedIn? Espero que tenha algum propósito profissional, mas pela minha geração me senti... O LinkedIn, É a ainda por primeira cima, vez que ouço falar disso. Também é. Ainda bem. É a primeira vez. Eu O também nosso nunca meio é um ouvi. bocado mime. O LinkedIn só tem aquela foto, né? Aquela foto de perfil, Exato. nem sequer Sim. dá para... O que dá muito mais jeito, dá... Outro mistério, um elan. A imaginação dá largas. Portanto, há uma data de CEOs a trocar fluidos graças ao LinkedIn. Ainda bem. Ainda bem. Mas como é que tu usaste, no teu caso, tu tens apenas 26 anos, correto? 27, fiz há pouco tempo. 27. Como é que foste construindo o teu crescimento online?
É uma pergunta que é um bocado meta, porque tu estás durante o processo de crescimento e ainda não consegues muito bem olhar para trás. Acho que, como exemplo, tu vês outros artistas a fazer o mesmo e tu pensas, ok, se este tipo está aqui, eu também tenho que estar. É um bocadinho de... É a mesma coisa com os serviços de música em streaming, porque se este artista está a disponibilizar a sua música gratuitamente, ou pelo menos as pessoas conseguem ouvir dessa forma, eu estou a perder enquanto artista, ou utilizador, ou músico, que se não estiver a fazer a mesma coisa. Acaba por ser um bocadinho carneirada. Tu apanhaste o MySpace ou Apanhei mais como utilizador ouvinte do que como músico. o MySpace? Sim, Mariana, força. Sim, não. MySpace foi como eu comecei. Pois tu, ainda por cima, tens bastante experiência nesta área da música, management. Sim. Em Londres trabalhaste nessa área, não foi? Sim. A representar locais e portugueses. E tu fizeste uma coisa que para mim também é profundamente intrigante e que eu admiro, porque eu gostava de ter lata para fazer, mas sou demasiado nabo e tímido, que é um crowdfunding. É verdade. Eu também não sei como é que reunia lata suficiente para pedir dinheiro aos Não é? pessoas. É. Essa é a grande cena para mim. Já me apeteceu, Exatamente. tipo, tem este projeto e dava-me imenso jeito, mas depois já não sei. É uma coisa que Malta, em Portugal não é tanto. mandem-me o guito. Obrigado. Não faz parte da que nossa a gente faz? cultura portuguesa. Enquanto na América tu vês no Patreon todo tipo de artistas a vingar. Eu nem esqueci o que isso é. Já li a palavra, mas eu não faço. É fantástico. Era o que, se pudéssemos, artistas cá em Portugal, não estou a auto-intitular artista, mas pronto, cá em Portugal, se nós pudéssemos fazer isso, acho que era muito melhor não dependermos diretamente. No Patreon tu podes transformar numa espécie de mecenas daquele Exatamente. artista, não é? Exatamente. Isso significa que tens acesso a conteúdos que mais ninguém tem? Exatamente, Ok. tens acesso a conteúdos exclusivos. Imagina que eu, como músico, poderia disponibilizar uma música, mas depois deixas stems, que são as faixas individuais de cada Deixas? música. Stems. Stems. Imagina que tu podes depois pegar nas músicas, nas stems das músicas e reordená-las como quiseres e assim faz nascer um remix. Ou até podes aprender de como é que o artista fez aquilo. Realmente não estava a perceber como é que este tipo estava a fazer aqui esta coisa no piano. Uma coisa assim parecida. E vocês acham que tudo isto, que obviamente é ótimo, enfim, é o progresso, acham que é compaginável com aquelas coisas táteis e cheirosas? Eu adoro o cheiro de um livro. Acham que o livro vai desaparecer, por exemplo? Espero bem que não. Não, O vinil? não. Não. O vinil até reapareceu. Exatamente. Pois é, sim. Eu tenho imensos CDs e eu estou à espera que os hipsters redescubram os CDs. Já veio a cassete. Vou fazer uma pipa de massa. Exatamente. A cassete também. A cassete. E tenho pelo que falar com o meu pai. mais- Eu tenho meia tonelada de cassetes nos Açores. Meia tonelada de cassetes. Aquilo já não se deve ouvir nada. Eu acho Vocês que não- sim. É pelo charme, sabes? É o charme, exato. Estás a ouvir o Leonardo Cohen, mas ali ao fundo do apiadeiro. Já. Algumas resistem, é uma coisa engraçada. Andreia, tu tens o teu primeiro romance, A Casa das Rosas, foi um sucesso extraordinário. E, corrijo-me se eu estiver enganado, é um livro, podes dizer que é um livro contra o medo, porque tu escreves a tua personagem, Eulália, ela está a viver no Brasil dos anos 80, a passagem da ditadura para a democracia, Lula, um herói, algum realismo mágico, não é? Que parece ser típico de... típico não é o termo, mas que parece algo Não é tipo. latino-americano, sobretudo, não é? Que vem daí. Gabriel García Márquez, por exemplo. Gabriel García Márquez, por exemplo. O teu livro, uma das personagens com quem a Eulália interage é uma personagem criada por Roberto Bolanho. Tu estás a sentir o que na música se chamaria o tough second album? Estás a sentir essa versão para o Senti, próximo? já está pronto. Já está pronto? O segundo romance já está pronto. Não foi publicado esse ano também, em virtude de ser um ano que a gente ainda não sabe. Eu não quero falar nada, porque sempre pode piorar, né? Sempre existe o subsolo do fundo do poço, né? Então é melhor a gente não dizer nada. Mas pronto, ainda estamos nesse ano. É uma ótima expressão, o subsolo do fundo do poço. Pois é. Então, era para ter sido publicado esse ano, mas vai ser publicado no ano que vem, eu espero, né? Mas sim, mas eu senti sim, ninguém me disse que era mais difícil fazer o segundo romance do que fazer o primeiro, não. Mas é muito mais difícil. Ainda por cima, por causa da expectativa criada, tudo. Eu não sei se é por causa da expectativa exterior. No meu caso, eu acho que eu em particular, eu não pensei o que os outros achariam, mas eu própria exigi de mim. Eu acho que há também uma perda da inocência, né? Quando a gente faz o primeiro, a gente não
não sabe muito bem o que está fazendo. A gente vai fazendo, né? Exatamente. As coisas vão acontecendo e você vai fazendo. Quando você faz o segundo, você já está consciente, você já diz, não, pera, tem que fazer isso bem, tem que ir por ali, tem que ir por aqui, vamos fazer isso. E isso é uma exigência que no primeiro não acontece. Então, realmente coloca uma pressão, mas a pressão é tua mesmo, né? Vem de você. No meu caso, né? Nos outros não sei. O medo não terá, infelizmente, crescido, não é? Quando se pensa na realidade política atual, neste caso particular do Brasil, mas não só, longe de ser apenas o Brasil, não é? Quando vemos líderes como Bolsonaro, como Trump, não é? Se calhar precisamos de mais livros e de mais discos contra o medo, não é? Precisamos de mais discos, mais livros, mais leitura, mais apoio à cultura, mais o consumo, não é? Mais o consumo no sentido não de consumista, mas Claro. de usarem cultura. os produtos artísticos, os produtos culturais que são efetivamente transformadores, né? Agora, falando do medo, eu acho que hoje eu estava lendo um pedaço do ensaio da cegueira, do Saramago, né, que fala, no início, a primeira sensação é o medo, né, é precisamente a presença desse medo. E essa perda esse consumo, a gente vai encontrando as coisas entre o consumo, esse idealismo, esse individualismo, esse hedonismo excessivo da nossa sociedade, né, que tudo tem que ser para mim, agora, do meu jeito. Senão não quero, senão, como você disse na bocada, eu toco a buzina, já vou xingando, vou embora. Tudo isso é um efeito desse medo também, dessa pressão. Ficou sombrio, é verdade, mas agora também não resisto a perguntar, porque todos tivemos esses momentos, de certeza. Nos dias mais negros do confinamento, qual foi o receio que mais vos assombrou? Começo pela Mariana. Ter que fechar o Village Underground e vender os contentores e pagar as dívidas ao banco e aos fornecedores e saber como é que me ia virar financeiramente. Eu tive algum medo. Ao mesmo tempo, era um medo... Admiro a tranquilidade com o que tu disseste isso. Era um medo real, mas que ao mesmo tempo não me assustava assim tanto. Ou seja, era real ao ponto de, ok, se isto acontecer, há uma solução, vendo. Não sei quem é que vai querer comprar 14 contentores e 2 autocarros nesta altura, mas há de haver alguém, pelo preço que seja. E eu tenho sempre capacidade de ir fazer outro projeto, quando as coisas melhorarem. No vosso caso? Foi mais ou menos o mesmo sentimento, né? Porque ainda por cima existe a nossa responsabilidade, né? Porque nós não somos só nós somos nós e as pessoas que trabalham com a gente também, né? Então tem todos esse circuito, essa cadeia, porque assim, eu vou dizer isso contra mim, tá? Mas se eu não pagar o banco, isso me preocupa muito menos do que se eu não pagar os meus funcionários, as pessoas que colaboram e que dependem do nosso trabalho em conjunto, né? Todos, para que se chegue a algum ponto. Então isso me afligiu bastante, ou seja, como é que eu vou pagar as pessoas todas, porque durante esse período nós não despedimos nenhuma pessoa, nós temos todas as pessoas. E isso foi um exercício muito difícil, de manter as pessoas todas sem despedir ninguém. Tem sido a nossa maior batalha, é manter as pessoas todas. Depois, como é que eu vou pagar o banco, como é que eu vou pagar a renda, como é que vende se for necessário. Mas o que importa para nós, em primeiro lugar, são as pessoas. Um amigo meu, que tem muitos restaurantes, ligou-me há uns mesitos a chorar porque tinha acabado de dispensar 80 pessoas. Quer dizer, percebo perfeitamente a pressão. Não, sim, eu morreria, né? Eu choraria, não. Espero que não, mas em qualquer caso, guarda-me um contentorzinho se por acaso as coisas... Espero que não. No teu caso, eu não sei se vais encontrar uma afinidade com isto, mas como pessoa da área da macacada e habituada a plateias, a coisa que mais me assombra ainda hoje é quando é que as pessoas vão poder estar à vontade. Já aconteceu fazer alguns espetáculos, meias salas, e é bom, claro, e percebe-se que as pessoas querem estar de volta, mas naturalmente estão de máscara e então... Sim, especialmente no teu caso deve ser um bocado esquisito porque já não vês os sorrisos. Sim, é isso. Mas É isso mesmo. É isso.
no caso da música, também não vejo as pessoas a cantar as letras que têm para cantar. Eu, no meu caso, nesta pandemia, mais na altura da quarentena, coincidiu com algum azar no início de um curso de programação, que eu, no meio da música, pensei, eu tenho que arranjar uma área um bocadinho mais, com mais rentabilidade, isto mais área pessoalmente, mas pensei que não posso depender exclusivamente da música e que acho que o melhor que posso fazer é procurar pôr mais braços em mais atividades. E acho que é possível aliar as duas atividades, no fundo. Portanto... Sim, essa característica que nós temos e em que somos ótimos é o desenrascanço. Exato, em português. É uma palavra que eu adoro. Vasco, eu tenho que confessar, eu tenho uma terrível inveja de ti. Aliás, a malta da comédia tem esse velho problema com a malta da música. Nós, sei o que é que vais dizer. Pois, costumamos comentar, ressabiados, que no fim de cada atuação eles ficam com as miúdas, nós ficamos com os bêbados. Mas aproveitei o confinamento para tentar realizar uma vingança ou uma fantasia. Ser músico, é verdade, sim senhor. Tentei. Eu e a minha mulher juntámos e formámos uma banda. São os Rasga o Aço. Rasga o Aço. Eu acho que é um nome que tem tudo para ter sucesso. Mariana, tu trabalhaste na área musical. Vê lá Eu se ainda nos nem percebi o nome. Rasga o Aço. Rasga o Aço. Rasga o Aço. Vê lá se nos arranjas um contrato. Família, continuamos juntos. Estamos aqui live desde a casa dos Rasga o Aço. Há sempre haters, não é? Há sempre haters e há um hater a perguntar porque é que nós estamos de óculos escuros dentro de casa. Obviamente não estás atento às precauções que têm sido dirigidas pela Direção-Geral Regional dos Amigos da Saúde. Não se pode tocar nos olhos, não é? Isto é para não tocar com os dedos nos olhos. É lá se acordas. Hoje, a malta pediu discos pedidos durante a tarde e nós vamos atender a um. Vamos tocar um clássico dos Coldplay, o Yellow, obviamente no nosso estilo. Só para vocês. Fiquem em casa. Agora vocês. Pronto, a Mariana ouviu 10 segundos e disse que já temos contrato. O nosso primeiro concerto vai ser numa incineradora. Bom, estamos a chegar ao final deste Digital Night Show, mas uma última pergunta. O Vasco, entretanto, foi para o palco, vai presentear-nos. Uma última pergunta para Andréa e Mariana. A revolução cultural que estava a acontecer em Lisboa, cultural e não só, pode ser assoberbada em demasiado por esta pandemia ou terá Lisboa capacidade, quem diz Lisboa, diz Portugal, mas enfim, teremos capacidade de manter a stamina que trazíamos até aqui? Olha, eu tenho preocupações sérias. Quando falas de revolução cultural, muitas coisas foram feitas nas salas e nos espaços onde tu vais ouvir música, e eu falo da música agora, vais ouvir música, vais descobrir novos artistas, novos talentos. E esse circuito, eu aproveito para falar do circuito, porque criou-se uma associação de salas que programam música que se chama Circuito. Esse circuito está em risco. Muitas das salas, como o Village Underground e como o Lux, ou os Maus Hábitos no Porto, ou o Music Box, ou o Beleza, ou Damas, são salas pequenas que programam música e que são salas onde os artistas começam. As primeiras bandas onde tu as conheces e onde as descobres, se calhar com mais de 10 pessoas ao lado, são nestas salas pequenas. Sim, sim, sim. E que depois passam para os festivais. Se esses espaços estão a começar a fechar, e eu sei de alguns que já estão a fechar, e outros estão a passar por grandes dificuldades, e outros ainda estão a operar como o meu, mas com rentabilidade muito perto do nada, se esse circuito acaba por acabar o circuito dos artistas, dos DJs, das bandas, dos técnicos, desta revolução cultural que estava a acontecer em Lisboa e que já vinha a acontecer há algum tempo, que na parte da música estava viva, estava vibrante, acontecia muita coisa, de muitos lugares e feitios. E porquê? Porque havia salas que ajudavam a dar esses primeiros passos. E hoje em dia esse circuito está um bocadinho em perigo e, portanto, e às vezes é associado só a espaços de bar, ou de álcool, ou de
e pouco associado ao que traz de cultural e de social e de económico para as cidades. É pouco visto no mainstream e com os políticos, nós somos pouco vistos como um espaço de revolução cultural, como tu estavas a dizer. Sem dúvida. E muitos de nós, Deus queira que não, mas podemos fechar. E se nós fechamos, onde é que as bandas e os artistas e os músicos vão começar as suas carreiras? Exato. Há um circuito que se quebra. E essa revolução cultural pode acabar. Esse tem sido o meu pesadelo durante a pandemia. E quando eu digo música, stand-up também, e comédia, sim. e tudo o que seja novo, As tem artes que em ter geral. palcos pequenos para começar, para experimentar, para testar, para criar fãs. Sem dúvida. E esse circuito pequeno não está a ser contabilizado nas contas, não está a ser falado, não está a ser... Ninguém está a prestar muita atenção a ele, porque obviamente há outras coisas com que nos temos que preocupar, mas em relação à cultura este é um dos piores, é um dos perigos iminentes. Sem dúvida. Até porque, completando um pouco o que a Mariana está dizendo, esses espaços, e eu acabei de abrir um, né, que tem esses moldes, são um pouco olhados apenas como bares, né? Então, quando são olhados como bares, são penalizados, porque um bar não pode estar aberto hoje. Então, se um bar não está aberto, onde é que essa gente se apresenta? Ou seja, como é que a cultura acontece? Como é que nós temos como a Mariana disse, o stand-up, a música, até leituras. Temos também o exemplo do Povo, lá embaixo, né, no Cais Sodré, que fez uma revolução com as leituras, trazendo a literatura para uma sala que não era esperada. Então, quer dizer, como é que essa gente toda vai funcionar? Nós não podemos ser olhados apenas como bares ou restaurantes. Não, eu acho que somos mais. Que venham tempos melhores, que desejamos todos. Não podia ter desejado melhor companhia. Adorava. Ficava aqui. Íamos para dentro de um coche, viajávamos. Ficávamos Mas a com falar até o separação, século por XVII. favor. Sim, vários coches. E depois o coche acelerava e dizia, vai aberto. Bom, foi um verdadeiro orgulho poder conversar convosco e poder integrar este grande evento. 20 anos de vida da ACEPI, a Portugal Digital Summit. Obrigado, Mariana. Obrigado, Andreia. Foi mesmo um gosto enorme. Obrigado a todos os que assistiram e obrigado ao Vasco, que vai terminar o dia com a proverbial chave de ouro. Amanhã, à mesma hora, o grande Rui Unas tomará o comando da emissão. Desde aqui, Pico Cadeiro Real, antigo Museu dos Coches, com novas e novos protagonistas. No entretanto, ladies and gentlemen, Mr. Vasco Vilhena. Já me desconstruí para vos explicar por miúdos. Eu não vou chegar mais longe só para me ver ser ceia. Martela os ossos contra o marfim, mas deixa os destroços pesar em mim. As horas cantam canções mortas e eu sigo a mesma sorte. Sei lá se o que digo serve de algo, mexe contigo, faz-te mexer contra o que sabes que te deves opor. Eu sei lá se o que digo cria diálogo, faz-te sentido, faz-te sentir que se não has de acordo, então é tudo vapor. Martela as teclas mecanizadas que tornam letras do meu sangue. Eu não vou parar para imortalizar essa tua merda e ser fã de histórias com moral. Martela os prés no meu caixão. Essas larvas são senão um novo chão. O ar que paira cheira a errado. Oh mãe, és tu que te enterras, homem, és tu
És tu que te enterras, homem, és tu. És tu que te enterras, homem, és tu. És tu que te enterras, homem, és tu. Eu sei lá se o que digo serve de algo, mas contigo faz-te mexer contra o que sabes que te deves opor. Eu sei lá se o que digo cria diálogo, faz-te sentido, faz-te sentir. Se não has de acordo, então é tudo vapor. É tudo vapor. É tudo vapor. É tudo vapor. És tu que te enterras, és tu. És tu que te enterras, és tu. És tu que te enterras, és tu. És tu que te enterras,